Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do dia de hoje. Hoje é o dia 21 de maio do ano de 2023. E agora boa noite, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz para todos. Eu vou voltar a falar só uma saudação só, porque é ruim, né? Mas quando eu faço isso, eu estou querendo saudar a todos, né? Eu sei que tem alguns irmãos, algumas pessoas de outras religiões, outras placas, né? No qual eu converso, vejo meus vídeos, né? Principalmente no Facebook e no WhatsApp, no Facebook, né? No WhatsApp nem todos eu consigo, apenas os vídeos curtos, né? E, e eu quero falar aqui a respeito aí de alguns comentários aí a respeito do vídeo anterior, né? Na verdade tem comentários do outro vídeo também, né? Tem alguns comentários que eu não falei no vídeo anterior porque quis fazer um vídeo curto e que não ficou curto, mas eu vou tentar fazer esse curto aqui também, né? As pessoas estão num momento que as pessoas conversam muito a respeito das igrejas, né? Muitas pessoas eu não sei se é insatisfeita, não sei se são dúvidas, né? Mas as pessoas estão um pouco inquietas. Acredito que dado o momento também que nós estamos vivendo, é um pouco de tudo, né? Mas o momento que nós estamos vivendo, um momento de grandes aflições, de grandes problemas, né? Nas nossas vidas, nas vidas do povo, né? Vivíamos um formato. Eu lembro que um irmão já falecido, o irmão, ele, é, ele falava assim, irmão antigo, ele faleceu já, falava assim, agora, antigamente eles davam melzinho, né? Colocava doce na boca do povo, agora não tem mais doce. Uma crise que de alguns anos para trás. E eu já falei algumas vezes aqui no vídeo, que na minha opinião, posso estar até errado, mas na minha opinião Deus opera, né, quando existe uma união, um sentimento de um para com o outro, né? Aquilo, por exemplo, uma profecia, né? Uma profecia, um irmão sobe no púlpito, vai lá e prega, e ele profetiza alguma coisa, né? Quando ele tem é, um relacionamento com aqueles irmãos, com aquela igreja, um relacionamento de amor, né? Um relacionamento cristão, melhor definido assim, cristão, de verdade, né? Deus faz cumprir, né? Tem um relacionamento, tanto dele para com os irmãos, existe uma esse relacionamento que eu falo não é só falar assim, aquele ali é o irmão, é o pastor, é o cooperador, não, é um relacionamento mesmo de relacionamento cristão, verdadeiro, né? Onde o amor está envolvido em todos os sentidos daquele relacionamento. Deus faz cumprir, né? Agora, quando o relacionamento ele, ele, ele começa a ficar frouxo, isso é uma opinião minha, né? Eu defino dessa forma. As pessoas, cada um vive no seu mundo, cada um no seu, né, no seu cantinho, no seu quadrado. Eu acho que as virtudes, né, o poder que Deus concedeu para o seu povo, ele começa a ficar um pouco ruim, fica, né, uma profecia ela não cumpre, né? A oração ela não acaba que não tem o poder. Tudo que se faz ali não tem porque não tem um vínculo, não tem um vínculo. Está cada um sentimentalmente na comunhão, cada um no seu quadrado. São pessoas, não tem diferença nenhuma com aqueles que são aí do mundo. Se duvidar, se bobear, os do mundo tem mais relacionamento, tem mais amizade, tem mais, né, um comprometimento com o outro do que aqueles que estão dentro das igrejas. Não estou também generalizando, hein? Não estou generalizando, né?
Porque eu me lembro bem quando eu era do mundo, né? Mas isso não é uma regra, porque isso não é exatamente isso, né? Não é exatamente assim. Mas eu posso dizer que quando eu estava lá no mundo, principalmente na minha juventude, a gente tinha os amigos, nós saímos, né? E era um contra um pelo outro. Nós pagava a conta do outro, o outro pagava a conta da gente. A gente era, né, a conta das coisas do mundo, né? Então a gente, né, tinha um envolvimento, né? E hoje eu mesmo sou testemunha, já vi muitas pessoas que nem religião tem, né? E tem um compromisso, tem um relacionamento bom com outras pessoas, relacionamento de grandes amizades, de um pelo outro também, né? Então o que falta no meio do povo de Deus é esse tipo de relacionamento. Eu acho que isso está impedindo, né, de. Meu Deus. Peraí, cachorro no portão. Então, isso impede de Deus, né, operar milagres na vida do povo, né? A profecia cumprir, né? Uma oração ter efeito, né? Enfim, as virtudes, né, do poder de Deus, né? As virtudes de Cristo, né? Falta perdão. Você vê que no meio da igreja é um debochando do outro, não tem mais um relacionamento. Você vê que eu vou falar aqui, eu tenho meus erros, minhas falhas, eu não sou exemplo de nada não, né? Mas às vezes eu vejo um irmão, às vezes, por exemplo, vai testemunhar, eu vejo que ele está se enrolando, a irmandade está começando a ficar ali inquieta, querendo até debochar dele, né? Eu vejo as pessoas, um olha pro outro, né? Com mais um olhar de deboche, né? Aquilo começa a me ferir, sabe? Eu fico ali clamando dentro de meu, assim, dá um jeito nesse irmão aí, para que ele se acerte aí nessa conversa, ou para que ele encerra logo, né? Não no sentido de diminuir o irmão, mas no sentido de preservar ele, né? Então aquilo começa a me ferir, né? E não tem isso no meio do povo. O povo fica ali querendo ver cada vez mais o circo pegar fogo, né? Então, entrei nesse assunto, né? Porque foi o que mais ou menos isso que as pessoas perguntaram, né? Entrou nesse tipo de conversa, né? No, nas respostas aí dos meus vídeos, do meu vídeo e dos meus vídeos, né? Porque não foi só esse vídeo, o comentário. Então, eu acho que está bem deteriorado, sabe? Bem deteriorado. E por isso que Deus está operando. Não é que Deus está operando. Na verdade, nós não estamos criando condições para que Deus opere, para que Deus manifeste o seu poder no meio de nós, né? E, e é isso que precisa ser mudado. Agora, eu não acredito, né? Eu posso também estar errado nisso aqui, mas eu não acredito que nesse formato de igreja, sabe? Isso vai mudar. Eu acredito que não vai, eu acho que vai mudar no individual, né? Você vai ver cada vez mais irmãos anônimos aí, ou irmãos que ninguém nunca nem viu, que ninguém nunca deu nada por ele, né? E no momento de dificuldade de alguém, ir até a casa de alguém e resolver aquele problema, né? Ir até alguém, fazer uma oração de fé, uma oração cristã, né? E se tiver uma boa comunhão, nós vamos ver o cumprimento daquele pedido, daquele clamor, daquela oração, né? No mesmo dia, na mesma hora, ou no outro dia, ou na semana, enfim, mas que Deus vai operar, vai operar. É isso que eu acredito. Acredito que vai exercer, que vai acontecer isso, né? E as pessoas vão começar a se despertar um pouco, né? Dessa forma, né? Eu acredito, eu lembro que eu vi uma palavra já, acho que 2000 e alguma coisa,
de um ancião, se eu não me engano ele é um ancião, né? Eu não lembro aqui, eu acho que ele é ancião. Ele pregando numa determinada igreja, que eu não sei qual que é, não sei mais. E esse ancião ele dizia assim, você está confiando em irmãos, né, de Brás, irmão de não sei da onde, dos ministérios, né? E eu não estou aqui falando mal, estou só dizendo aqui que eu entendi o que ele quis dizer. Que tem muitas pessoas, e não é isso, tem muitas pessoas que confiam muito em homens, né? Porque aquele ali é um servo de Deus, vão se decepcionar. É o que a palavra disse, né, para esse irmão. Ele pregou, isso aí foi acho que talvez no começo dos anos, ou na segunda, ou na primeira mesmo, na primeira década, né, dos anos 2000. E, e, e aí eu acho que é exatamente isso mesmo. Acho não, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão se decepcionar, né? Inclusive esses próprios, né? Esses próprios que são os que mais confiam em si próprio, confiam no seu grupinho, né? Naqueles irmãos de ministérios, mesmo se confiam neles, né? Eles confiam neles mesmos ali naquele grupo e eles vão ver que isso está totalmente fora do que, né? Do, do verdadeiro cristianismo, né? O homem, tudo que foi criado pelo homem, tudo que foi criado pelo homem, nós vamos nos decepcionar pelo aquilo que foi criado pelo homem, né? O que foi criado por Deus, né? E disseminado por Jesus Cristo foi o amor. Essa é a verdadeira fórmula, né, de conversão, verdadeira fórmula de, de, de evolução de ser, né, do ser humano para um ser espiritual, é o amor, né? É a única forma que nós vamos, para mim, eu acredito nisso, piamente nisso, né? Quem quiser discordar, pode discordar, né? Eu não sou a palmatória do mundo, eu não sou o mais certo do mundo, mas eu não acredito nesse. E não estou falando de uma igreja, estou falando de todas, né? Todas elas os homens eles vão se arrepender, sabe, vão se decepcionar, melhor dizendo, né, a palavra mais certa, se decepcionar com os aqueles seus irmãos, né, os irmãos que eles tanto confiavam, que eles tanto se acreditavam, né? E nós vamos ver muitos pequenos, sabe? Pequenos que vai ficar como um pequeno, não vai crescer, não, ele é um pequeno, né? Todo aquele que Deus usar, né, por ele se achar um pequeno, né, é que ele vai desenvolver, é que ele vai exercer o verdadeiro cristianismo, né? Porque aquele que se acha grande, ele vai tentar se proteger, né? Eu vou me proteger porque eu não posso morrer, porque eu não posso acontecer isso, porque eu sou eu cabeça, eu sou isso, eu sou aquilo, não é nada, ele não é nada, talvez vai ser suprido pelo pequeno, né? Às vezes é o pequeno que vai lá e vai suprir a necessidade dele. Talvez ele tenha alguma coisa, né, e não precisa disso, mas talvez e a opressão, né? A opressão e a pressão, né? Quantos irmãos não vão estar em torno dele ali, querendo saber dele, querendo resposta dele, né? Pro caos vai, que vai acontecer no meio do povo, no meio de todo mundo, né? Esse povo não é só o povo de Deus, é todo o povo. Então, é assim que eu penso, sabe? E muitas pessoas, outras coisas que as pessoas falam comigo, porque essa parte do que aconteceu com a tua vida, né? Com essas decepções, você acha que é bom ficar falando? Às vezes eu acho importante, né? Não para atacar, né? Porque eu também, outro dia eu fui no posto de gasolina igual esses dias. Eu fui no posto de gasolina abastecer meu carro, né? E o posto estava lotado, assim. Nunca vi aquele posto assim.
Pô, preço normal. E aí eu fui lá, fiquei parado, esperando. Tava uma fila de carro assim. Aí, na mesma bomba, tinha dois lados da bomba, né? O carro que estava atrás de mim lá, ele foi lá e foi atendido. O cara estava dormindo, o frentista. E aí depois de muito tempo, o carro já tinha ido embora, já tinha entrado outro, ele já estava abastecendo outro, aí que ele veio no meu, eu peguei. Aí ele veio perguntar pra mim, eu já tinha saído do carro, já tava impaciente, falei, não, saí do carro. E aí ele veio falar pra mim, quem tá na frente, você ou aquela outra que tava na outra bomba? Eu falei assim, não, eu tava na frente aqui, você. Aí eu peguei e fui duro com o rapaz. Fui duro, pô. Aí ele falou assim, aí tem que reclamar com o gerente. Eu falei, não, não é com o gerente não. Aí eu expliquei a situação pra ele. Pô, eu tava aqui, quem errou foi você, não foi o gerente. Foi você que errou. Aí, tá bom, aí beleza, peguei, ele abasteceu lá e eu fui embora. Eu falei assim, mas que arrogância minha. Tava errado, tudo bem, mas que arrogância minha. E eu vou pedir perdão pra ele. Eu vou voltar lá, eu vou pedir perdão pra esse rapaz. Que arrogância minha, por que eu falei isso? Ele tava errado, tudo bem, mas por que eu falei daquele jeito com ele? Né? Então, é, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Mas tem coisas que eu venho falando, né, que hoje se fala aí, né, se fala. Eu acredito que tudo isso foi Deus que colocou na minha vida, sabe? Passei alguns processos na minha vida, para Deus, né? Eu acho que tinha coisas que eu tinha que falar. Eu falei algumas coisas já no passado, né? Tudo que vinha acontecendo hoje, os pregadores estão parecendo papagaio falando, né? Perdoa de falar assim, mas tá. Por que eles não tiveram essa revelação lá atrás? Por que eles não estava tudo pensando em fartura, em um monte de coisa, né? Em fartura, prosperidade da obra, prosperidade disso, prosperidade, tá tudo, né? Que tudo nas pompas, né? E não estava, né? E eu já estava falando tudo que iria acontecer. E nós estamos vivendo tudinho que eu falei, tudinho que eu falei. Então, então eu acho, às vezes, importante eu falar as coisas que eu vivi, sim. Eu acho importante falar as coisas que eu vivi, não que porque eu sou melhor, não porque eu tive os meus erros, as minhas falhas, né, os meus pecados, eu tive, né, muitas coisas muitas coisas, não é tudo não, a maioria das coisas é mentira. Eu falo mentira, eu falo com toda a franqueza, assim, é mentira, é oportunismo para tentar derrubar, né? Para tentar humilhar, para tentar, a maioria. Muitas coisas que falou, não é mentira, né? Muitas coisas eu errei mesmo, eu falhei, né? Mas eu não, olhando assim pro cristianismo, se eu chegar assim e falar assim, não, mas o que é o cristianismo? Por mais que você tenha errado, que não sei o quê, execrar uma pessoa publicamente, humilhar a pessoa, isso não é caminho. Isso não é respostas, né, de uma essência cristã, de uma essência de Deus. Não é. Isso, chegar e fazer isso, apedrejar, Jesus deixou alguém apedrejar alguém. Jesus, quando o povo chegava lá para fazer o mal para alguém, ele vinha com o bem. Né? Então eu não concordo. Né? Não concordo e eu acho que tudo isso que eu passei, né, é importante falar. Não para derrubar o irmão lá, até porque ele é homem como eu. É onde eu ia entrar que eu fui contar a história do posto. Né? Os irmãos, aqueles que estavam envolvidos com a minha humilhação, né, querendo submissão. Né? Submissão. Foi assim que eles falaram para mim. Né? Tem que ser submisso. Submisso ao quê? Não era submisso no sentido, né, de submisso a Deus. Né? Estava muito claro ali que era submissão a respeito daquilo que eles estavam falando. E nisso que muitas coisas que estavam falando era me humilhando. Era colocando a minha nudez a público. A minha nudez aumentada sem
indevidamente, né? Falsamente, aumentada assim, se agigantou a minha nudez, né? De uma forma mentirosa, caluniosa, né? Então era uma submissão ao homem, não era uma submissão a Deus, porque ali não tinha Deus, né? E naquelas denúncias ali que eles estavam apresentando não era verdade, né? Pegaram alguma coisinha, né? Alguma coisinha não, né? Falando assim, parece que é pequena coisa. Não, não é pequena coisa. Eu tive meus falhas, meus erros, né? Mas não cabia aquilo ali, né? Então, quiseram a minha submissão, que eu fosse submisso. Eu não sou cachorro, né? Eu acho que nem cachorro, se você tratar ele mal, ele não é submisso ao próprio dono, né? Então, o que faz a gente respeitar alguém são os atos deles, né? Se você é bom para mim, eu sou bom com você. É assim, isso eu não estou falando como um interesse, né? Não é um interesse. Eu estou falando, eu tenho minha cachorrinha aqui, ó. Ela de manhã, se eu ficar até meio-dia lá em cima, ela fica na porta ali me esperando. Ela fica na porta me esperando até a hora que eu chegar. Não, que eu chego é uma festa, né? Não é por quê? Porque eu trato ela bem. Porque eu trato ela bem. É um, é um, é automático, não é uma coisa comprada. É o tratar bem. Tratar bem. Comida, todo mundo dá comida para ela. Mas tratar bem, sabe? Né? Eu trato ela bem. E ela me retribui isso, né? Não é uma coisa falsa. É verdadeiro, né? Então, quando a gente trata alguém bem, a gente tem um zelo por alguém, né? Aquela pessoa, é, ela, ela fica ligada a nós, né? Ela automaticamente ela quer ficar próximo da gente, né? Ela respeita. A, 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 quando você fala, eu tenho uma irmã, ela é muito mais velha que eu, uma senhora já, tem netos, eu também tenho, mas ela já é uma senhora, né? E Deus permitiu da gente ter uma relação de fazer algumas partes, né? Alguma coisa, né? Aquela irmã, quando eu falo, não que eu sou nada, eu não sou nada. Às vezes eu preciso de um conselho dela, me dá muito conselho também, me dá muito. Mas quando eu falo alguma coisa para ela, irmã, quando eu sinto alguma coisa da parte de Deus e falo para a irmã, faz isso, faz aquilo, aquela irmã, ela sente autoridade, ela segue fielmente o que eu falo para ela, né? Fielmente. Mas por quê? Por causa da forma que eu trato ela, né? Não é porque essa irmã, se ela já teve os erros dela, se foi a dela, né? Que eu vou pegar e vou tratar ela como qualquer coisa. Não. Os erros dela ficou lá para trás, nem o senhor lembra mais, nem eu lembro. Ninguém lembra mais, não me interessa. Eu não me interesso pelo erro de ninguém. O que me importa é o acerto. É o acerto. É você se acertar, você, né? E para uma pessoa se acertar, né? Às vezes, e Deus, a igreja, ela foi criada, né? Para que nessa comunidade, nessa, tem gente que pensa que é só para pregar a palavra, não. É uma comunidade, é um grupo, é um agrupamento de pessoas, para que essas pessoas, uma possa ajudar a outra, né? Uma possa, né, ser o apoio da outra, possa ser o exemplo da outra, né? Um está numa posição um pouco inferior, possa olhar para o outro e possa sentir no outro o seu apoio, né? E aí poder ir evoluindo. Peraí, nega, deixa eu falar aqui. Pô, aí, fica doidinho por mim aqui. Não, vai lá, vai lá. Vai lá que eu tô ocupado. Você quis descer, então fica evoluindo, né? Evoluindo através do outro, né? E não é isso que a gente vê nas igrejas. Eu não estou falando de uma igreja, estou falando de todas as placas, né? Muitos preocupados apenas com o seu ministério, com sua igreja, com a sua placa, não, com seu grupinho, sua panelinha, né, a bateria. Cada um preocupado apenas com o seu e com o seu, né? E cada vez menos preocupado com o coletivo, né? Com o coletivo, né? E por isso Deus opera menos. Deus não opera, na verdade.
Não que Deus não possa operar na vida das pessoas, né? Mas Deus opera, né, quando o sentimento cristão, o sentimento ensinado por Jesus Cristo, esse sentimento possa é, transformar-se em poder, em poder. Quando eu chego para alguém e falo, alguém que eu amo, e falo assim, você vai ficar bom, ficar boa, né? Vai sarar, vai curar, não, Deus vai mandar, Deus vai fazer, né? Eu não tenho uma condição, né? Porque se tivesse, estaria lá, ou vice-versa, né? Poderia ser ao contrário também, estaria ali, já estaria suprido, mas às vezes não há uma condição em nós, né? Mas tem um verdadeiro sentimento, um certo sentimento verdadeiro mesmo, é verdadeiro, puro, né? Esse sentimento ele é poder, a palavra proferida, a oração, né? A imposição de mão, enfim, tudo que é manifesto, né? Por esse sentimento cristão verdadeiro, genuíno, né? Ele se transforma em poder, né? E aí Deus opera com milagre, prodígios, maravilha. É isso que eu acredito, né? Então, voltando aí, às vezes as pessoas falam, mas falar o que aconteceu? Sim, falar o que aconteceu, porque às vezes as pessoas precisam conhecer o histórico, saber o que é que a pessoa viveu, o que é que aconteceu, né? Eu nunca vim aqui falar nome de ninguém, nunca falei nome de ninguém, nunca vou falar, né? E essas pessoas todas que passaram pela minha vida, que da mesma forma acredito que elas devem me julgar, né? Devem me chamar disso, de aquilo, esse aí nem cristão esse não sei o que, esse é um talvez isso, igual uma vez um lá subiu no púlpito e me chamou de mundano. Eu entendi que foi pra mim aquilo, ele me chamou de mundano, né? Ele, sabe? Então, mas eu vejo que esses daí estão tudo no engano, né? Eles podem ser uma pessoas, né, que dentro ali do da escritura sagrada, né, eles devem cumprir toda aquela lei, a lei, né? Mas a lei com temor, ele tem o temor apenas de ser ele não descumpre a lei com medo de ser punido, né? Bom é quando você cumpre a lei porque você sente de cumprir a lei. Olha, eu não vou dirigir esse carro em alta velocidade porque eu posso atropelar alguém, né? Posso perturbar a ordem pública, né? Eu não vou fazer isso, mesmo que eu seja autorizado, eu não vou fazer isso, porque isso pode conturbar a ordem pública, eu posso atropelar alguém, matar alguém. Meu Deus, eu matar alguém, né? Então, muitos deles cumprem a lei só, mas não tem um sentimento, não, né? Às vezes você pode fazer determinada coisa, mas o teu sentimento, é maior do que aquilo. Não posso fazer isso. Nossa, você sente, né? Então, muitos são cumpridores, né, da lei, são cumpridores da lei, né? Cumpre mais do que eu, né? Eu sou um transgressor da lei. Muitas das vezes eu sou transgressor da lei de Cristo, eu estou falando, né? Não estou falando da lei do homem, estou falando da lei de Cristo. Às vezes nem sempre eu consigo cumprir a lei. Às vezes, como eu disse agora, eu fui lá e fui arrogante com o rapaz do posto de gasolina, que eu vou pedir perdão para ele, né? Naquele mesmo posto eu tenho um lá que é crente, eu nem sei de que igreja que aquele irmão, é um senhor de idade, não sei. Eu sei que quando eu paro lá, ele vem de longe, de lá, e como que você tá, irmão? Né? Eu nunca falei para ele que sou crente, e ele começa a falar das coisas de Deus, mas ele não é da congregação, eu acho, porque eu já percebi ali uma vez que ele falou alguma palavra lá, agora nem lembro o que é, mas ele não é da congregação, né? Ele veio, eu nunca falei nada para ele. Ele vem com alegria. Uma vez ele falou assim, nunca mais eu te vi aqui. E eu acho que eram os horários que a gente não estava, né? Nunca, ele fala das coisas de Deus, mas é coisa muito rápida, é 3 minutos, 5 minutos no máximo, né? Mas fala ali, tem uma comunhão, entendeu? E é isso daí, gente. O vídeo era para ficar bem curto. Eu não sei se eu falei tudo, tudo que eu queria, mas era o que eu
eu senti de dar as respostas foi essa daí, né? Eu acho que nós daqui para frente, né, o verdadeiro cristão, o verdadeiro povo de Deus, ele vai se manifestar, ele está se manifestando. Na verdade, já existe. Esse povo de Deus já existe, né? Como eu sempre escutei, né? No meio do povo de Deus tem vários povos, né? Todo mundo é povo de Deus, mas os verdadeiros, aqueles que realmente é de dentro para fora, esses aí já existem, né? Mas eles vão se manifestar ocultamente, porque eles não vão ficar famosos com isso. O Senhor não quer fama com isso daí, né? O Senhor não quer colocar em púlpito, não, são formiguinhas que vão, né? Um vai ali, outro vai lá, outro vai lá. Eu sei que lá onde eles foi, Deus vai operar. Lá onde Deus manda essas formiguinhas, lá vai ter prodígios, milagres e maravilhas. Lá vai ter, né? Porque ele vai por sentimento, né? Muitos vão estar com medo de ir, vão estar sem condição de ir, sem não sei o que. Esses daí vão sem condição mesmo. Vai correndo o risco mesmo de ser punido por alguma coisa. Enfim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer para frente, né? Mas o tempo é esse daí. Muitos aí, em relação a esses que estão à frente de igrejas por aí, é melhor fechar até o olho para não ver os ouvidos, porque vai ser uma podridão, né? E muitos também vão acordar, eu acredito, né? Porque tem muitos que estão nos lugares altos aí e vão acordar, vão ver que não é bem assim não, né? O principal não são prédios, não são paredes, não são isso e aquilo. O principal é o povo. É o povo. E neste momento tem muito povo de Deus, né? De todas as igrejas, inclusive da minha, onde eu frequento, da placa onde eu sou batizado e sou frequentador, né? Participante, melhor dizendo, né? Tem muitos aí nas trincheiras, né? E sem munição, né? Tá muitos aí esperando um socorro, né? E tá clamando esse socorro de Deus. E muitas das vezes os que estão no meio de nós, os que estão no topo, os que estão no meio de nós, sabe onde é que eles estão? Tratando de outros assuntos. E quem está salvando ali, cuidando, né? Cuidando são aqueles que nem às vezes vai em placa nenhuma, ou é de outra placa, ou é de outro lugar. Tem uma senhora, acho que ela deve ter mais ou menos a minha idade, ou um pouquinho mais, não sei. Ela é testemunha de Jeová. Ela veio aqui no meu portão. Eu tratei ela com decência. Ela veio aqui, falando das coisas de Deus. Ela ficou maravilhada. Principalmente dia de sábado, né? Ela manda mensagem pra mim. Conversa comigo, pergunta para saber como é que eu estou. Ela sabe que eu não vou. Ela já sabe disso, porque eu já falei, olha, eu sou da congregação. Assim, com todo respeito a ela, né? Eu sou da congregação, eu sou assim. Não, isso ela não quer. Na verdade, ela não está buscando eu para ir para a religião dela, né? Mas ela, né, pergunta como é que eu estou, tá tudo bem, tá, não sei o quê. Sabe? É diferente, sabe? Tem muita gente que não está escolhendo se é da placa para ajudar, não, né? Para chegar lá, para fazer uma oração, para levar um pedaço de pão, né? Quantos aí não tem um pão para dar pro filho, né? Irmãos, e são irmãos, não tem um pão para dar pro filho, né? E tá faltando, sabe o que? O essencial, o agrupamento, juntar ali, chegar. Não é levar uma caravana para casa de ninguém, porque às vezes envergonha mais ainda a pessoa. A pessoa tá ali necessitada, nem quer que ninguém saiba, né? Nem quer. Então, mas tá faltando chegar, né? Aqueles que são a linha de frente da igreja, olha, vem cá, eu vim aqui orar por você, eu não tenho nada, né? Eu não falo em nada também, mas eu vim aqui orar por você, né? Nós vamos orar, mas orar oração de fé, oração de amor, não é poder, nós não temos poder nenhum, nós não temos poder nenhum.
Quem é nós para chegar aqui, eu ajoelhar aqui e falar assim, ô Senhor, desce fogo aí, o Senhor desce uma mala de dinheiro, ou desce a cura aqui, que vem um anjo agora aqui. Quem é eu para fazer isso? Quem é nós para fazer isso? Nós não tem nada não, ninguém de nós, nenhum de nós temos nada. O que faz isso é o sentimento. Se naquele momento ali houver um sentimento verdadeiro, puro, verdadeiro, um sentimento de Cristo no meio de nós, e esse sentimento não seja só do momento, mas seja de uma relação. A gente tem uma relação, um irmão me chamar, mas aquele irmão já é meu irmão, ele já tem uma relação com ele, né? E nós temos que ter relação com todos, né? Não temos que ter panelinha, é com todos. Chama lá, ou eu ir lá no irmão, mas ele já é meu irmão, ele não é meu irmão só naquele momento, né? Eu estou preocupado com ele, não é só naquele momento, ou ele preocupado comigo só naquele momento, é uma relação que nós temos, né? E isso tem que ser generalizado, né? E chega lá aquele sentimento, né? É que liga nós com Deus. Se não tiver sentimento no meio da nossa oração aqui, dentro da igreja, fora da igreja, seja onde for, se não tem sentimento, não sobe nem nas. Não passa nem das árvores. A oração não passa nem das árvores. Não que Deus não escuta, Deus escuta, né? Mas Deus não está nisso daí. Deus está no sentimento. O que brota poder é sentimento, né? Então a gente está ali e sem condição, mas Senhor, eu estou aqui, né? E de repente manifesta alguma coisa ali, o Senhor escuta lá do alto e manda, talvez na hora. Deus chacoalha o mundo. Se ninguém tiver ali, ele manda lá no norte, no sul, no leste, oeste. Onde tiver, ele manda, toca no coração, na mente de alguém lá e pim, quando vê, tá na porta. Tá na porta, né? Esse é o poder de Deus, né? Nós não temos esse poder é de Deus, Ele que faz, é Ele que determina, mas em nós tem que ter a essência para poder manifestar esse poder que é de Deus e que Ele pode operar no meio de nós. Deus seja louvado.